nome é Stephanie De Luca e hoje nós vamos descomplicar o Legal Design. O Legal Design é a utilização da abordagem de criação do design dentro do direito para a solução de questões complexas e desenvolvimento de novos produtos. O design, ele pressupõe na sua criação grande reflexão, imersão naquilo que está sendo criado e nos objetivos e uma grande liberdade criativa. O design, ele necessariamente mexe com um lado da nossa cabeça que muitas vezes fica guardadinho, que é o lado da criatividade, das competências comportamentais, e que nos permite solucionar questões e ter ideias que muitas vezes só com o lado da parte técnica do nosso cérebro a gente não consegue alcançar. Por isso que o Legal Design tem ganhado cada vez mais corpo. Uma grande referência que a gente tem hoje é o Legal Design Lab em Stanford, aonde as coisas começaram a surgir e as iniciativas de Legal Design foram também sendo estruturadas e exportadas. Mas hoje é utilizado em vários lugares e tem muito fôlego ainda para crescer dentro das organizações aqui no Brasil. O Design Thinking é uma das principais abordagens da forma de criação do design aplicado a essa solução dos problemas. O Design Thinking tem várias formas e várias estruturas, inclusive é uma das razões de ser chamado de abordagem. Mas uma das formas que eu mais gosto é constituída de 4 etapas. A primeira é a imersão. Nessa etapa, é preciso fazer um estudo aprofundado de tudo aquilo que diz respeito ao problema que se pretende criar. Por exemplo, se a ideia é estruturar uma nova forma de contrato para atender a uma determinada área de uma determinada empresa, é importante entender quem são as pessoas envolvidas nesse contrato, qual é o negócio que está sendo desenvolvido e que está sendo objeto desse contrato. É importante entender qual que é a estrutura de criação desse documento, quais são as formas de armazenamento, quais são as disposições imprescindíveis de estarem lá. Enfim, tudo o que diz respeito a esse contrato que se pretende ser remodelado. A partir dessa análise, dessa imersão, a gente passa por uma fase que é a de ideação. A fase de ideação é uma loucura. É onde a gente abre a caixa de Pandora para que saiam de lá todas as ideias possíveis e imagináveis. É uma das melhores formas de se alcançar aquelas soluções mirabolantes que no final das contas a gente pensa assim, como que eu não pensei nisso antes? Mas que ficava lá guardado no nosso lado criativo do cérebro, enquanto a gente ficava muito preocupado com a parte técnica. Nessa fase de ideação, a gente usa de ferramentas diversas, e uma delas, por exemplo, é o brainstorm. Muitas vezes, a gente coloca pessoas na sala para que elas escrevam no post-it milhares de ideias, quanto elas conseguirem num curto espaço de tempo. E aí, aqueles infinitos post-its pregados na parede, depois começam a ser reunidos em grupos, começam a ser classificados e se tornam conceitos ou se tornam possibilidades de estrutura de serviço. Então não fica só naquelas ideias mirabolantes, isso começa a ganhar corpo. Reparem que no Design Thinking a gente tem fases de abertura do pensamento e depois de concentração. Uma fase de explosão com brainstorm na fase de ideação, por exemplo, que depois se fecha dentro dos conceitos que saem desse momento de brainstorm. Nessa imagem vocês conseguem ver todas essas voltas e aberturas e fechamentos do conceito e da estrutura do Design Thinking. Passada essa parte, são escolhidos os conceitos que realmente vão ser colocados em prática ou que começarão a se tornar mais tangíveis. E passamos então para a fase da prototipação. Na fase da prototipação, a gente começa a tirar do plano das ideias aquilo que foi desenvolvido. Se é, portanto, um contrato, como eu comecei a dar o exemplo, começa a se estruturar o contrato dentro daqueles conceitos novos e aquelas ideias que surgiram nas fases anteriores. Ao invés de sair disseminando o contrato, por exemplo, para todas as áreas se utilizarem dele, a gente escolhe elege um contrato para uma determinada área, uma pessoa que tem ciência de que aquilo é algo novo, que está sendo testado, e aí se tem o controle do ambiente para avaliar até que ponto aquela criação deu certo ou não. E essa é a fase da realização, onde a gente começa a colocar em prática tudo aquilo que foi construído
construído nas etapas anteriores do Design Thinking. É claro que, como todo bom processo de criação, isso tem que ser medido e acompanhado, para que as etapas seguintes sejam reestruturadas e, se for o caso, inclusive, passar por toda a abordagem do Design Thinking de novo para melhorar cada vez mais aquela ideia que foi criada. Espero que vocês tenham boas criações dentro do Design Thinking, dentro do Legal Design. Até mais!